Todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Você é vencedor, poderoso em Cristo. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6, e vamos ler do versículo 11 ao 15, que diz: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Até aí. No capítulo 6 do livro de Juízes, achamos um exemplo do plano divino sobrenatural da vitória, atuando contra todas as probabilidades. Nesse trecho bíblico, vemos como o plano de Deus desafia as circunstâncias naturais, mas nunca deixa de trazer a vitória. Aqui temos a história a respeito de um jovem chamado Gideão. O anjo apareceu a Gideão, a fim de lhe entregar um recado da parte de Deus. O anjo disse que Deus o escolhera para livrar Israel dos midianitas. E quando o anjo saudou Gideão, chamou-o de homem valente. Na dimensão natural, a saudação do anjo não parecia em nada aplicável a Gideão. Este certamente não se considerava um homem valente, nem concordou com a escolha que Deus fizera dele para ser o libertador de Israel. O fato é que quando o anjo foi falar com ele, Gideão estava escondido atrás do lagar, debulhando o trigo, para evitar que os midianitas o vissem e furtassem o trigo. Não estava agindo como um homem valente, estava com medo e ficava escondido. Em outras palavras, Gideão disse ao anjo: Como poderei eu salvar os israelitas? Você diz que eu sou homem valente, mas sou o menor em toda a tribo de Manassés. Não parecia realmente que Gideão era um homem valente. Gideão certamente não se sentia guerreiro valente. Parecia fraco e inadequado para realizar a obra que Deus falara. E julgando pelas capacidades humanas, Gideão não tinha competência para levar os israelitas à vitória. Mas, em se seguindo o plano de Deus, tudo isso seria diferente. Deus, pois, via Gideão, segundo este viria a ser sob a unção do Espírito Santo. Gideão, com o poder do Espírito Santo sobre ele, seria um homem valente de guerra. Em si mesmo, Gideão era tão inadequado como você e eu somos. Mas com o poder de Deus na sua vida, era invencível. E você também pode ter o mesmo princípio ativo na sua vida, como eu também. Não importa se você se acha inadequado para a tarefa que Deus te chamou para realizar. Deus te vê como uma pessoa forte e de grande valor. Não importa também a opinião que as outras pessoas têm a seu respeito. Talvez você tenha sido mantido prisioneiro pelas opiniões que outras pessoas têm sobre você. Quando Deus e você formam um time, você poderá realizar qualquer coisa mediante o seu tremendo poder que opera através de você.
o que Deus tem ordenado para você fazer, a fim de levar a efeito o seu plano para a vitória na sua vida? Se você obedecer totalmente a Deus, será vitorioso, porque o plano de Deus sempre traz a vitória. Gideão descobriu que a obediência ao plano de Deus traz a vitória, por mais impossíveis que as coisas pareçam no âmbito natural. O plano de Deus é usualmente um plano contrário a todas as probabilidades. É por isso que só o poder sobrenatural de Deus pode levá-lo a efeito. Logo, a primeira coisa que Gideão tinha que fazer para ser bem-sucedido era descobrir qual era o plano de Deus. Veja, Juízes capítulo 7, versículo 1 a 3 diz: Então Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, diante do outeiro de More. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está comigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Quando Gideão seguiu as instruções do Senhor e arregimentou as forças de Israel, como está escrito, havia 32.000 homens de guerra. No âmbito natural, talvez não fosse difícil entrar na batalha, com tantos soldados à disposição. Mas então o Senhor fez algo totalmente inesperado e disse a Gideão: São soldados em demasia. Se você travar a batalha com tantos soldados sob o seu comando, Israel simplesmente dirá que travou e ganhou a batalha por conta própria. E foi por isso que o Senhor falou para Gideão mandar de volta todos os homens que sentiam medo. Gideão obedeceu, e o exército de Israel, com 32.000 homens, foi reduzido para 10.000 homens para travarem uma batalha de grande vulto. Os midianitas, com seus aliados, estavam colocando uma grande hoste de 135.000 soldados em ordem de batalha contra Israel. Juízes 8, 10. Mas uma força de 10.000 soldados israelitas ainda era considerada grande demais pelo Senhor. Então Deus disse a Gideão: Ainda há povo demais. Você entende? Deus queria mostrar aos israelitas o que ele podia fazer. É verdade que os 10.000 israelitas estariam lutando contra forças muitíssimo maiores numa batalha contra 135.000 soldados inimigos. Deus, porém, queria que o seu povo experimentasse uma vitória que fosse inegavelmente sobrenatural, contra forças esmagadoramente superiores. E por isso, Deus disse aos israelitas que havia soldados israelitas em demasia. Deus sabia o que estava fazendo. Estava elaborando o seu plano de vitória. Lembre-se, não é o braço da carne que traz a vitória. É o poder sobrenatural de Deus que opera na situação, e ele sempre leva a vitória. Por isso, Deus mandou Gideão reduzir o exército de novo. Dessa vez, o Senhor submeteu os soldados a outro teste. Os que lambiam água como cães foram escolhidos para permanecer e lutar contra os midianitas. Diz a palavra de Deus: Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faz-os descer as águas e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam levando a mão à boca,
300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Sobraram apenas 300 homens para acompanharem Gideão na batalha contra os midianitas. Foi somente então que Deus disse a Gideão: tudo bem, é hora de ir para a guerra. Mas por que Deus planejou tudo assim? Porque nessas condições não haveria nenhuma esperança do homem declarar-se capaz de vencer o inimigo com as suas próprias forças. E toda a glória foi dada a Deus. Nenhuma pessoa com bom senso levaria 300 para lutar contra um exército de 135 mil soldados. Os midianitas tinham um exército 400 vezes maior do que esse grupinho de israelitas. O raciocínio humano diz que o destacamento pequeno vai ser derrotado. Mas a despeito da tremenda disparidade, Gideão levou os seus 300 soldados para o vale para enfrentar o inimigo na batalha. E Gideão sabia que ganharia a vitória somente se fizesse tudo da maneira que Deus ordenara, de modo que obedeceu com exatidão às instruções de Deus. E a Bíblia nos fala em Juízes 7, do versículo 17 ao 22. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. No final das contas, o exército israelita nem sequer precisou lutar. Realmente, segundo a carne, o plano da batalha não fazia sentido. Seguindo as instruções do Senhor, os 300 israelitas quebraram os cântaros, tocaram suas trombetas e deram um brado forte. Quando assim fizeram, Deus colocou em fuga aquela enorme hoste inimiga que foi derrotada. A mesma coisa pode acontecer com você. Faça tudo do jeito que Deus manda, e na maioria das vezes nem sequer precisará lutar. Só precisará manter-se firme na sua posição, baseado na palavra de Deus. É só dar o brado da vitória em nome de Jesus, e o diabo fugirá aterrorizado. Ele já está derrotado, de modo que você tem o direito à vitória em Jesus Cristo, sem grande esforço seu. O primeiro passo, pois, para andar segundo o plano divino da vitória é fazer exatamente o que Deus diz e determinar qual é o seu plano. O segundo passo é esperar o horário determinado por Deus. O terceiro passo é colocar em prática com exatidão o seu plano. Aprenda a esperar o horário de Deus. E às vezes, após termos descoberto qual é o plano de Deus, damos um pulo demasiadamente apressado na tentativa de cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Mas precisamos aprender a esperar até o momento em que o Senhor nos ordena a agir.
Imagine, por exemplo, o que teria acontecido se os israelitas tivessem andado em redor de Jericó. Se Josué, por exemplo, não tivesse seguido o plano de Deus, mas feito o seu próprio plano, absolutamente nada teria acontecido. Se, por exemplo, Josué tivesse ficado insatisfeito e impaciente e tivesse resolvido mudar o número de voltas que Deus determinara, com certeza os israelitas teriam perdido a batalha contra Jericó. E sabe por quê? Porque para experimentar a vitória divina, Josué precisava fazer tudo segundo o plano de Deus. E nós também, da mesma forma. E a mesma coisa aconteceu com Gideão. Se Gideão tivesse procurado lutar contra o inimigo com seus 22 mil soldados, ou mesmo com os 10 mil, teria ficado fora do horário de Deus e ido na frente do plano de Deus. Os israelitas teriam sofrido uma derrota esmagadora, simplesmente por não terem feito tudo segundo a maneira ordenada por Deus. Então repita assim comigo: o plano divino traz a vitória divina. Você e eu precisamos ter a certeza de que não vamos avançar o sinal no plano de Deus. Não importa quantas portas se abrirem diante de nós no âmbito natural. Nós precisamos esperar no Senhor para receber a sua orientação e o seu cronograma. Não importa quantas pessoas disserem você deve fazer isto ou você deve fazer aquilo. Espere diante de Deus em oração, até receber as suas instruções. Afinal de contas, quem está dirigindo a sua vida? O Senhor ou as pessoas que você conhece? Aprenda, portanto, a esperar em oração diante de Deus. Continue a executar o que Deus lhe está dizendo, mediante a sua palavra e pelo Espírito Santo. Execute o plano de Deus dentro do horário por ele determinado. Se você esperar diante de Deus, ainda que o diabo procure te colocar em empecilhos, você poderá reivindicar a vitória que provém do plano divino para o sucesso. E enquanto você espera diante de Deus em oração e fica escutando para captar a sua orientação, lembre-se de que você anda no plano divino da vitória pela fé e não segundo os seus sentimentos. Você pode dizer, por exemplo, mas não me sinto vencedor, não tenho emprego, estou atrasado nos pagamentos das minhas contas, eu sinto-me insignificante. Não importa como você se sente, a palavra de Deus diz que você está no lado vitorioso, porque você está em Cristo. A Bíblia que fala, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, independentemente dos nossos sentimentos. Saiba que Deus abrirá caminhos onde não parece haver caminho. Mas você terá que seguir completamente o plano de Deus antes de poder experimentar a sua vitória. Espere diante de Deus em oração, até que você saiba o horário por ele determinado. Frequentemente, na palavra de Deus, quando as pessoas simplesmente faziam exatamente conforme Deus lhes ordenava, o inimigo fugia em debandada. Muitas vezes, o povo de Deus nem sequer precisava lutar. Deus derrotava totalmente os inimigos. Por exemplo, o louvor foi a estratégia de batalha que Deus usou para levar a efeito o seu plano de vitória na luta contra os amonitas. Deus ordenou ao rei Josafá enviar lá na frente os cantores para cantarem os louvores de Deus. Depois você pode conferir em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 20 ao 25. O plano divino para a vitória nessa ocasião era que os israelitas saíssem contra o inimigo cantando louvores. Isso não faz sentido para a mente natural, não é mesmo? Mas o Senhor
sabia o que traria a vitória. Nessa batalha, os israelitas não tiveram que lutar. Não levantaram o dedo sequer. O versículo 23 diz que os inimigos lutaram entre si mesmos, ajudaram uns aos outros a se destruírem. Quando os israelitas chegaram ao campo de batalha, tudo tinha acabado. Os cadáveres dos inimigos jaziam no chão, em grande número. A única coisa que os israelitas tiveram que fazer a fim de ganhar essa batalha era simplesmente obedecer a Deus. Deus disse: marchem pela estrada fora cantando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim fizeram os israelitas. Quem sabe, para você, só falta começar a cantar louvores a Deus. Comece a louvar e comece a marchar. Se você fizer assim, Deus cuidará do seu problema. Seu problema não é maior do que Deus, mas parte do seu problema é que você está preocupado demais com o inimigo. Qual é a vontade de Deus para você e para a sua vida? Sua vontade é te curar. Sua vontade é suprir as suas necessidades. Sua vontade é fazer de você uma bênção para o próximo. Além disso, Deus também tem planos específicos exclusivamente para você. E Ele irá revelar a você esses planos à medida que você o buscar na oração e na palavra. Gideão precisava saber sobre a vontade específica de Deus para a sua vida. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, de modo específico, exclusivamente a ele: livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Mas Gideão desejava saber exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse e desejava que o Senhor confirmasse que realmente falara a ele. Foi por isso que Gideão colocou uma porção de lã diante do Senhor. Mas nós não precisamos de provas nos dias de hoje, pois temos o Espírito Santo habitando em nós para nos guiar e nos orientar. Além disso, temos a palavra de Deus escrita para nos dar a direção. É por isso que nunca devemos tentar voltar ao Antigo Testamento e colocar uma porção de lã conforme fez Gideão. Mas porque Gideão estava operando totalmente no âmbito natural, não sabia com certeza se Deus realmente estava conversando com ele. Depois de Gideão ter determinado qual era o plano de Deus, ele precisava determinar o horário fixado por ele. Se, por exemplo, Gideão tivesse levado consigo os soldados e se precipitado à batalha, teria estragado as coisas. Teria se colocado na frente do horário de Deus. E a mesma coisa acontece hoje conosco. Talvez saibamos o que Deus quer que façamos, mas então precisamos esperar diante dele, na oração, para sabermos quando ele quer que o façamos. E às vezes pulamos antes do tempo. Mas o Senhor sempre nos oferecerá o seu plano para a vitória, se tão somente cremos na sua palavra. No Novo Testamento, Deus nos conta muito claramente o seu plano para a vitória. Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. O plano divino para a vitória depende de crermos. Cremos o quê? Cremos naquilo que Deus disse na sua palavra, para então a colocarmos em prática. Independentemente das circunstâncias que você tiver na sua frente, é só se firmar na palavra de Deus, porque o socorro já está a caminho. 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Às vezes as pessoas dizem: estou no meio de uma tempestade. Mesmo se você estiver, saiba que Deus é fiel.
Ele não permitirá que você seja tentado mais do que pode suportar. Ele prometeu que daria a você uma via de escape. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então repita assim comigo: Deus é fiel. A Bíblia diz: grande é a sua fidelidade. Podemos, portanto, ter certeza de que Deus realizará fielmente em nossa vida o seu plano divino para a vitória, à medida que nós o obedecermos. No Novo Testamento, Jesus nos diz algo mais a respeito do seu plano para a vitória. Ele prometeu que ele e seu Pai passariam a habitar em nós. Jesus também prometeu que ele nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Deus está ao nosso lado e sempre está ali, pronto para ser o nosso ajudador. O problema de muitos cristãos é que não pedem que Deus lhes ajude. Procuram realizar por conta própria o plano divino para a vitória, e isso não pode ser feito com a força humana. Hebreus 13, versículos 5 a 6 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Deus prometeu que nos ajudaria nos tempos de aflição. E tendo Deus dentro de nós, nós temos um ajudador maior do que qualquer problema que poderíamos chegar a ter diante de nós. A Bíblia diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. O Espírito Santo, aquele que é maior e que vive em nós, é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer problema que o diabo possa jogar em nosso caminho. Além disso, Deus prometeu que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Você compreende? A vitória já foi ganha por Jesus. Lembre-se de que a Bíblia diz que você não precisa lutar nesta batalha. Você não precisará lutar contra o diabo, porque Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. Você precisa somente manter a sua posição na palavra e olhar a misericórdia e o poder do Senhor, que irão te dar a libertação. Fale a vitória por meio de falar a palavra. O poder de Deus está contido na sua palavra, e a palavra triunfará sobre o diabo e sobre todas as circunstâncias difíceis. Deixe a palavra travar as suas batalhas em seu lugar. Deus disse que ele oferecerá condições para você andar no seu plano para a vitória. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus irá te livrar. Ele lhe dará a libertação, se você fizer as coisas exatamente da maneira dele. 2 Coríntios 2,14 fala: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Não faz diferença onde você está agora. Esse versículo diz que Deus sempre fará você triunfar. Onde? Em todos os lugares. Não importa o lugar onde você estiver, se você estiver em Cristo. Não deixe o diabo roubar a sua alegria. Não foi o diabo quem lhe deu a sua herança em Cristo, e não é ele quem vai poder tirá-la de você, a não ser que você permita. Colossenses 3,24 afirma: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Passe para o lado vitorioso com Deus. E em seguida,
Vigie para ver se você vai começar a resmungar e a se queixar. Deus tem um plano para você. Siga com exatidão o seu plano e Ele sempre lhe dará a vitória. Lembre-se, Deus não tem a mínima intenção do seu plano fracassar, mas você terá que deixar de grudar os olhos no problema e olhar somente para Jesus. Escute o que Deus está lhe dizendo. Então, cumpra a vontade de Deus e siga com exatidão o seu plano. Se você seguir com obediência a Deus, à medida que Ele lhe mostrar o seu plano para a vitória, saiba, sem sombras de dúvida, que Deus vai levar você a este plano com sucesso. E você andará na vitória que lhe pertence em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que Tu não és Deus de confusão. Queremos que o Senhor abra os nossos olhos para que nós não venhamos olhar para o problema ou para a dificuldade, mas que nós venhamos olhar única e exclusivamente para o Senhor, olhar para a Tua palavra, que nós vamos aqui declarar a Tua palavra na nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor levou sobre si as nossas doenças e pelas Suas pisaduras nós já somos sarados. É a Tua palavra que nos garante a vitória, porque está escrito, graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso nós estamos aqui junto ao Senhor, tendo a certeza e a convicção de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que nada, absolutamente nada, ainda que o inimigo queira nos prejudicar, nos paralisar, vai fazer com que nós desviemos nossos olhos daquilo que o Senhor diz, daquilo que a Tua palavra nos assegura. Porque sabemos que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E por isso, nesse dia de hoje, nós estamos aqui crendo e confiando na bênção, na resposta e na vitória. E no tempo determinado por Ti, nós poderemos dar glória a Deus, poderemos dar o testemunho do Senhor. Porque para Ti não haverá nada demasiadamente difícil. Para o Senhor não haverá impossíveis. E desde já nós tomamos posse da nossa resposta, da nossa vitória, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.